Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos 7, verso 6. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Eu vou ler na NVT. Diz assim: Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei: honre o seu pai e a sua mãe, e quem insultar seu pai ou a sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Amém? O tema da mensagem essa noite é o melhor presente para as mães. Quantas mães nós temos aqui? Levante a mão. O melhor presente para as mães. Você que é filho, essa palavra é para você. Você que é mãe, essa palavra também é para você. Amém? Tenho certeza que todo mundo aqui é filho. Ainda que seu pai ou sua mãe não esteja mais aqui entre nós, às vezes já partiu, mas é importante você entender, porque esse princípio não é apenas voltado a filhos em relação à sua mãe, mas é um princípio maravilhoso que nos ensina que aquilo que é mais importante, talvez o presente mais valioso, é o que, pelo menos a maioria das mães gostariam de receber dos seus filhos. Feliz Dia das Mães a todas as mães que são biológicas, mães que geraram realmente no ventre um filho, mas também feliz Dia das Mães às mães de coração, aquelas que, apesar de não ter gerado um filho no ventre, muitas vezes agem como verdadeiras mães, cuidando, protegendo, ensinando. Então, feliz Dia das Mães. Às vezes você fala assim: não tive a oportunidade de ser mãe. Eu sou tia, mas tenho agido como mãe. Então, feliz Dia das Mães. Eu queria, inclusive, para introduzir essa mensagem, antes de explicar o próprio texto, eu queria falar sobre uma mãe que não é uma mãe biológica, mas que é uma mãe de coração, que é a nossa tia Célia. É minha tia, é tia da Tatiana, do Rafael. Tem um monte de sobrinhos aqui em Sales e também em São Paulo. E talvez muitos de vocês não sabem. Eu pedi autorização dela para falar sobre isso, e ela concedeu, mas a irmã Célia, ela é viúva, e quando o marido dela estava vivo, ela engravidou e gerou um filho por 9 meses. E quando chegou na época de nascer, ela e o marido, e toda a família recebeu a notícia de que o bebê estava morto. E o bebê nasceu morto. Mas ela passou por todas as etapas, todas as fases da gestação. Então, biologicamente, ela sabe qual é a experiência de gerar um filho. Mas, como se não bastasse isso, ela também se tornou mãe de muitos filhos. Por quê? Desde o início, desde os primeiros sobrinhos que nasceram, até mesmo os filhos dos sobrinhos, são testemunhas de que ela é uma mãe verdadeiramente. Então, eu quero glorificar a Deus pela vida da irmã Célia,
Amém? Eu glorifico a Deus pela minha mãe, que é mãe biológica, também é mãe de coração, me criou, aguentou muita coisa, né? Principalmente na fase da adolescência, e de fato foi uma mãe presente. Foi uma mãe presente, e tem sido presente até hoje, dando conselhos, mas é um privilégio poder dizer para vocês nessa noite que eu não sou filho apenas de uma mãe. Eu tenho pelo menos duas mães, né? Que ajudam, que aconselham, que tentaram de todas as formas proteger. Então é um privilégio. E também a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. Acredito que ela já está para chegar. Não vai dar tempo dela chegar no momento do culto, porque ela foi comemorar o Dia das Mães com a mãe dela, que mora em São Paulo. Então, ela está voltando de viagem hoje, não está aqui presencialmente, mas é algo que eu já falei e tenho falado e vou continuar falando para ela. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, pelo privilégio que ela me deu de ser pai e de ela ser a mãe dos meus filhos e gerar os meus filhos e cuidar e proteger de todas as formas. E eu quero também falar mais uma vez a todas vocês irmãs, que tiveram então esse processo tão doloroso e tão difícil que é muitas vezes a gravidez. Eu sei porque a minha esposa, principalmente na primeira gravidez, os 3 primeiros meses, ela vomitava, ela às vezes ia escovar o dente, começou a ter muito enjoo, ela teve pré-eclâmpsia, a pressão dela subiu demais, por isso que o meu filho Jonatas, que é o meu filho mais velho, ele teve que nascer de 7 meses, porque a pressão da minha esposa, ela subiu demais, e ela estava correndo risco, então, de vida. Então, a gente sabe como que é difícil. Aliás, eu nunca vou poder dizer que eu sei exatamente, porque eu nunca vou gerar um filho na barriga. Por mais que o mundo está ficando moderno, né? Mas a gente sabe que isso não é possível. Não é possível, porque somente as mulheres têm útero. Deus colocou, então, naturalmente, o dom de cada mulher, o dom de ser mãe. Parabéns a todas vocês, glória a Deus pela vida de vocês. Por que eu li esse texto? Marcos 7, do verso 6 até o 13. Jesus, ele então começa a chamar os fariseus, os líderes religiosos, de hipócritas. Porque Jesus, ele foi interrogado acerca de algumas tradições, alguns costumes judaicos. Os fariseus queriam a todo momento procurar algum erro, algum deslize. Eles queriam uma oportunidade de acusar Jesus de cometer algum pecado, alguma transgressão da lei de Deus. Então eles chegam em Jesus. Se você analisar os primeiros versículos de Marcos 7, eles vão falar assim: por que você, Jesus e os seus discípulos, não têm o costume de purificar as mãos antes da refeição? Eles tinham então várias leis cerimoniais que eram leis relacionadas à purificação. Eles acreditavam, inclusive, que se um judeu comesse carne de porco, ele se tornaria impuro. Então, eles tinham muitas leis, que eram leis, às vezes de proibição, ou leis que eram orientação e recomendação para eles se manterem puros. Então, eles estavam acusando de Jesus de ser impuro, assim como também os discípulos de Jesus falaram: vocês não estão seguindo o costume, vocês não estão seguindo a tradição judaica de purificação. Então eles lavavam com água, não existia detergente, não tinha sabonete, nada disso, mas eles tinham esse costume de lavar as mãos com água antes das refeições. A preocupação deles não era bactéria, não era germes, nada disso. Não era doenças, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam simplesmente querendo seguir uma tradição, sem nem questionar o porquê muitas vezes existia essa tradição e esse costume. Então, quando eles são ousados para chegar em Jesus e criticar Jesus por não seguir uma tradição, Jesus responde para eles começando com a seguinte palavra: hipócritas.
vocês são hipócritas. Até parecem que têm o desejo de agradar a Deus. E aí Jesus cita o profeta Isaías. Ele diz: Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, a respeito de vocês, pois ele escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, meu irmão, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque todos nós corremos o risco, muitas vezes, de louvar a Deus com os nossos lábios, mas ter o nosso coração distante de Deus. Porque era isso que acontecia com os fariseus, com os líderes religiosos. Eles louvavam, bendiziam a Deus com a boca, mas o coração estava longe. E Jesus, ele vai então construindo ali uma situação, mostrando e tentando de alguma forma demonstrar que eles não estavam louvando a Deus, eles não estavam honrando a Deus, não estavam seguindo mandamentos, estavam preocupados com as tradições que Jesus não seguia. Então ele diz no versículo 7, a adoração de vocês é uma farsa. Versículo 7, sua adoração é uma farsa, pois vocês ensinam doutrinas humanas. E eu quero te alertar aqui, amado irmão, não siga doutrina de homens, não siga tradição de homens, a não ser que você queira e entenda que elas não são mais importantes que os mandamentos. Tradição é opcional, mandamento é necessário. E Jesus demonstrou a hipocrisia deles, provando que eles estavam seguindo tradições, mas desobedecendo os mandamentos, seguindo questões que são opcionais e deixando de fazer aquilo que era essencial, necessário e obrigatório para alguém que se diz crente, alguém que se diz adorador do Senhor, alguém que diz que louva a Deus, mas não segue os mandamentos. A sua adoração é uma farsa, é isso que ele está dizendo. Vocês seguem então essas doutrinas, essas regras humanas, como se fossem mandamentos. E quantos em nossos dias muitas vezes têm seguido regras humanas, como se fossem mandamentos? Não faça isso, não faça aquilo. Olha, você não pode usar determinada cor. Olha, tem roupas que crente não pode usar. E de fato a Bíblia recomenda a discrição, a moderação. Mas não fala, um exemplo, que mulher não pode usar calça, até porque na Bíblia não existia, nem o homem usava calça nos tempos bíblicos. Então são regras que as pessoas vão criando, como a mulher não pode se depilar, a mulher não pode usar batom, a mulher não pode usar maquiagem, a mulher não pode usar brinco, enfim, a mulher não pode fazer nada praticamente. São regras de homens, e muitos colocam essas regras como se fossem mandamentos, colocam no peso e na importância dos mandamentos de Deus, sendo que muitas vezes não são. E essas pessoas que muitas vezes fazem restrições de alimento, tenta vestir ali uma roupa ali naquele padrão religioso e evangélico antigo, e muitas vezes não estão com a mesma preocupação em relação aos mandamentos de Deus. Então é isso que Jesus estava falando na cara dos fariseus. Falou: vocês são hipócritas, vocês estão preocupados com coisas menores, aquilo que é realmente importante e maior, vocês nem ligam, vocês não estão nem aí. E Jesus deu um exemplo, aí quando ele vai dar o exemplo, ele fala: olha, vocês estão se esquivando com a habilidade da lei de Deus, para se apegar à sua própria tradição. No versículo 10 ele diz, por exemplo, Moisés deu essa lei: honre o seu pai e a sua mãe, e quem insultar seu pai e a sua mãe será executado. Aí ele continua: vocês porém ensinam que alguém pode dizer a seus pais: eu não posso ajudar vocês, eu não posso ajudá-los, eu jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Meus irmãos, sabe o que é isso? É a religião como desculpa para a negligência. Vou repetir: a religião como desculpa para a negligência. Eu não posso ajudar ninguém, eu não posso ajudar nem a minha mãe. Por quê? Porque o dinheiro que eu tinha para ajudar ela, eu vou levar na igreja, eu vou dar de oferta ao Senhor. Nas traduções mais antigas fala que toda dádiva que eu podia dar para você, mãe,
é corbã. E corbã tem esse significado: dádiva a Deus, oferta ou sacrifício dedicado a Deus. Então eles muitas vezes usam a desculpa: não, é para Deus. Como uma vez eu estava num lugar trabalhando, tem até um irmão aqui que é minha testemunha, o irmão André, e nós trabalhávamos numa empresa muito pequena, um escritório, né? Tinha o patrão e mais 3 funcionários. E aí o patrão, acho que o meu primeiro salário, eu não lembro se era o primeiro ou o segundo, ele me pagou em 3 cheques. 2 cheques eram sem fundo. Eu me lembro até hoje, o salário era R$300, faz tempo. Mas era R$300 o meu salário. Tinha 18 anos. E aí ele me paga os R$300 em 3 cheques, sendo que 2 era cheque sem fundo. Aí ele deu uma desculpa, começou a enrolar, até que um belo dia a gente está sentado assim, era uma sala, né? Ficava todo mundo, o chefe, os funcionários. E aí tinha um bolo de dinheiro assim, ó, notas de 50 e de 100, e aí ele começou a contar na nossa frente. E ele sabia que nós éramos evangélicos e ele também se dizia evangélico. De uma igreja cujo templo foi chamado de Templo de Salomão lá em São Paulo. Vocês sabem de que igreja eu estou falando. E ele falou, encheu o peito para dizer assim, ó, esse aqui é o de Deus já está garantido. Eu imagino que ali tinha por volta de pelo menos R$1.000 ali, pelas notas que eu vi, daí para mais. E ele falou, o de Deus já está garantido. Então, para ele, glorificar a Deus é apenas levar dinheiro no templo, na igreja. Pagar funcionário não precisa, né? Pagar funcionário, isso aí não é. Então, meu irmão, será que Deus não se importa muito mais em que a gente honre os nossos compromissos e principalmente honre os nossos pais? Porque é isso que Jesus está falando para os fariseus. Vocês estão desamparando a própria mãe de vocês estão deixando a mãe passar fome. E como pretexto e como desculpa, vocês falam, não, é porque não tinha como eu ajudar a minha mãe e a igreja ao mesmo tempo. Eu preferi ajudar a Deus. E aí Jesus falou, e por causa disso vocês estão negligenciando o mandamento que diz, honra teu pai e a tua mãe. Aliás, o apóstolo Paulo ele vai reforçar que é o primeiro mandamento com promessa, para que tenhas vida longa na terra. Meu irmão, é uma promessa que o Senhor dá. Se você honra a sua mãe, se você honra os seus pais, a promessa do Senhor é que Deus te dará vida longa. E nós podemos concluir que o contrário também é verdadeiro. Quem não honra pai e mãe, está cavando a própria cova. E honrar não é apenas falar, nossa mãe, como você é linda, feliz dia das mães. Tem gente que pensa que honrar é só isso. Não, meu irmão, não é só isso. Então Jesus, ele toca na ferida. Ele é acusado de transgredir uma tradição, que era passar água na mão antes de comer, cerimonialmente, por um ritual de purificação. E aí Jesus fala, mas espera aí, vocês estão valorizando a tradição. Purificar as mãos não é mandamento, é uma tradição, é um costume. O que é mandamento, que é honrar pai e mãe, vocês não se preocupam. Agora, o jeito que eu estou comendo e participando das refeições, aí vocês estão ligados, né? Vocês estão como fiscais ali, de olho, naquilo que menos importa, como se fossem coisas muito importantes. Então, Jesus ele fala, olha, quando você usa isso como desculpa, você está desagradando a Deus, você está desonrando a Deus. Quando você desonra a sua mãe, quando você desonra o seu pai. E detalhe, ele fala especificamente sobre a ajuda financeira, porque ele fala, não, aquilo que eu podia dar para você, mãe, eu estou dando na igreja. Eu estou dando na igreja. Então, é para Deus. Só que vocês estão usando de malandragem. O Brasil nem tinha sido descoberto ainda nessa época, mas o jeitinho brasileiro já estava presente aqui, irmãos. O jeitinho brasileiro, né? Eu vou dar um jeito de deixar minha mãe desamparada. É? E assim, eles deixavam de ajudar seus próprios pais
com pretexto de ofertar ao Senhor. E aí, eles inclusive influenciavam as outras pessoas, desobrigavam as outras pessoas também de cuidar dos seus pais, porque essa era a lógica. Eles queriam arrecadar o máximo de dinheiro possível para a religião deles, para o templo deles. Então, se alguém falasse assim, olha, minha mãe está passando necessidade, eles iam falar, opa, sua mãe pode esperar, Deus vai cuidar dela, traz o dinheiro aqui para nós primeiro. Então, meu irmão, não é isso que nós recomendamos, baseado no ensino de Jesus. Se você tiver a sua mãe precisando de alguma coisa, qualquer coisa, meu irmão, não traga a oferta. Amém? Porque se você trouxer uma oferta e dizendo que isso é um gesto de adoração, eu vou dizer como Jesus, isso é uma farsa. Essa oferta não vale de nada, não tem valor algum. A oferta que tem valor, meu irmão, é você ajudar quem precisa. Amém? Tudo que nós arrecadamos aqui é usado para pagar a manutenção, mas para ajudar o necessitado. Se não tivesse necessitado, a gente nem ia se preocupar tanto com o dinheiro, só ia falar assim, ó, as contas é isso, quem puder ajudar, ajuda, amém. Mas sempre aparece família, ou vem atrás de mim, ou vem atrás do David, ou vem atrás de algum diácono, ó, acabou as coisas. Cortaram o meu benefício. Essa semana uma irmã chegou e falou, cortaram o meu benefício, eu e meu filho estamos desempregados, não achamos emprego em lugar nenhum. Preciso de ajuda, preciso de socorro. E constantemente, sabe, essa igreja tem como prioridade ajudar os necessitados. Mas não podemos negligenciar que o primeiro necessitado, muitas vezes, é as pessoas que estão próximo da gente, a nossa família, os nossos parentes. Imagina, a pessoa que gerou você 9 meses, que muitas vezes deixou de comer para te dar de comer, aí quando você cresce, quando você se estabelece numa profissão, consegue se sustentar e a sua mãe está precisando de ajuda, e você fala, não, deixa ela para lá. Meu irmão, é isso que Jesus está falando. Então, o primeiro ponto é adoração falsa. A nossa principal missão na terra é glorificar a Deus. Quem concorda? Para que Deus nos criou? Para glorificar a Ele, não é isso? Fomos feitos para o louvor da sua glória. Toda a criação, o objetivo era a glória de Deus. E nós somos obra-prima da sua criação. Nós temos, meu irmão, conhecimento do bem e do mal, nós temos discernimento. Nós precisamos voluntariamente louvar e glorificar a Deus. E não é apenas com os lábios, porque senão nós podemos ouvir igual Jesus, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração está longe. Precisamos honrar a Deus com os lábios, mas muito mais com o coração. E honrar com o coração é muitas vezes ter uma vida de generosidade, de bondade. É ajudar, começando na sua casa, começando na sua família, na sua parentela. É dessa forma. Então, glorificar a Deus, meu irmão, é fazer o que Ele mandou. Não é só dizer, eu te glorifico. Às vezes, meu irmão, você nem diz, às vezes você nem canta, mas quando você vê alguém passando necessidade ou precisando de ajuda e você estende a mão para ajudar, você está glorificando a Deus verdadeiramente. E o seu coração estará perto de Deus e não longe. Então, pregar o Evangelho, amar a Deus, amar ao próximo, tem como objetivo glorificar a Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus vai resultar na glória de Deus. Amém? E por isso que nós dizemos glória a Deus, mas não antes de agir de maneira que glorifique a Ele. Se nós vivermos na desobediência, é em vão falarmos glória a Deus. Agora, se você procura viver uma vida reta, se você, apesar das suas falhas, não estou falando de pessoas perfeitas, porque não existe, nunca seremos perfeitos. Se você procura agradar a Deus, procura obedecer a Deus, aí o seu glória a Deus tem um peso maior. Amém? E eu creio que é a situação de cada um aqui. Vocês estão se esforçando, procurando cada dia mais fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E aí nós podemos dizer em alto e bom som, glória a Deus.
Glória a Deus. Amém. Os fariseus queriam glorificar a Deus através de leis cerimoniais, de tradições e costumes ensinados por homens. E traziam ofertas e sacrifícios no templo. Jesus disse que apesar deles louvarem a Deus com os lábios, o coração deles estava longe. Jesus disse que a adoração deles era uma farsa, era um engano, era uma mentira, era uma adoração fake. Adoração fake. Pois eles não estavam valorizando os mandamentos, desonrando a própria mãe, o próprio pai. O segundo ponto da mensagem é: honre sua mãe. Honre sua mãe. E principalmente se ela está viva. Amém? Porque honrar depois que ela partir não vai adiantar. Honre a sua mãe. Se você tem uma mãe viva, valorize e honre. Efésios capítulo 6, versículo 1. É o texto que nós falamos. Filhos, honrem, obedeçam seus pais, porque isso é certo, é o certo a fazer. Honre o seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Quem quer ter vida longa na terra? Você quer que tudo dê certo para você? Então precisa honrar. É a orientação do Senhor. Quando você compra um equipamento, normalmente você percebe que junto com o equipamento vem um manual, não é isso? Se você quer saber como funciona, você tem que ler um manual do fabricante. Tem gente que tem preguiça e fala, eu vou tentando tal, e às vezes acaba fazendo besteira, né? Mas eu sempre tive a paciência de ler o manual do fabricante, para ver como é o correto funcionamento. Você quer saber qual é o correto funcionamento do seu corpo, da sua vida? Leia o manual do fabricante. Quem foi que te fabricou? Foi o Senhor. E o manual está aqui, é a sua palavra. Você quer viver bem? Você quer ter vida longa? Leia o manual. E uma das coisas que estão escritas no manual do fabricante é: honra a tua mãe. Amém. Honra os teus pais. Mas hoje nós estamos falando especificamente da mãe. Não é? E isso está em Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe. O apóstolo Paulo apenas repete. Então, se sua mãe, meu irmão, estiver precisando, não só de questão financeira, não é só ajuda financeira. Às vezes ela está precisando da sua presença, mais do que os presentes, ela precisa da sua presença. A gente sabe, né? Quantos muitas vezes acabam mudando de cidade, se distanciam, ficam longe. Vê uma vez no ano a mãe, olhe lá. Então, às vezes, sua mãe quer a sua presença. Quer a sua presença. Isso é uma forma de estar honrando. Sua mãe quer que você ouça os conselhos, não importa a idade que você tem. Ouça o conselho da sua mãe. Sua mãe quer que você, meu irmão, minha irmã, tenha respeito. Quer que você considere a palavra dela, a opinião dela. Se você não faz essas coisas, não adianta dizer eu te amo, mãe, feliz dia das mães. Ok? O presente mais valioso que sua mãe talvez está esperando é o seu reconhecimento, o seu respeito, o seu amor, a sua dedicação, o seu serviço, porque ela serviu você a vida inteira, começando na barriga. Começando na barriga, você estava sendo servido, você estava sendo alimentado, você estava respirando, porque sua mãe estava sofrendo para colocar você no mundo. Se você não honra a sua mãe, você está longe do propósito da sua existência. Qual é o propósito da sua existência? A glória de Deus. Você quer glorificar Deus? Honra a tua mãe. Terceiro e último ponto, glorifique a Deus. Deus é muito mais glorificado quando você cuida da sua mãe do que quando você cuida de um templo religioso. Tá certo? Nós cuidamos desse lugar, queremos fazer esse lugar cada vez mais bonito, confortável. Queremos que seja uma ferramenta para que a igreja adore a Deus. Mas antes de investir aqui, cada um de nós precisa investir na própria mãe. Tá certo? Mas você não sabe quem é minha mãe, você não sabe o que ela me fez, Não existe mãe perfeita, mas eu sei de uma coisa:
Ela estava a ponto de dar a própria vida para colocar você no mundo. Ela te gerou com dor, teve contrações por você. Honre a sua mãe e assim glorifique a Deus. Como eu posso honrar a minha mãe? Já falei, ouvindo, respeitando, ajudando ela quando ela precisa, obedecendo, cuidando dela, não abandonando a sua mãe. Cuide da sua mãe. Isso vale mais do que ofertas em templos religiosos. Isso serve para a mãe biológica e para a mãe do coração, ok? Filhos, honrem suas mães. E mães, não aceitem menos do que isso. Não aceitem, mas meu filho me deu um presente. Mas meu filho me deu o feliz Dia das Mães. Não aceite menos do que a honra, do que o respeito do seu filho, da sua filha. Presentes são bons, mas a honra é melhor. Provérbios capítulo 29, 15 fala, na NAA, põe para nós, só para lembrar. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Carol estava me perguntando, né? Estava conversando ontem com o Marquinhos e a Carol. Quer dizer que tinha vara? Sim. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então você que ainda é mãe de criança pequena, não deixe seu filho entregue a si mesmo. Não deixe a internet educar o seu filho, não deixe o vizinho educar o seu filho, eduque você, o seu filho. Não entregue ela a si mesma, ou seja, ela não tem condições de seguir a própria vida, seguindo o seu próprio pensamento. Ela ainda não tem nem estrutura, nem conhecimento, nem capacidade de decidir o que é melhor para ela. É você, mãe, é você, pai, que tem que decidir o que é melhor para o seu filho. Por quê? E muitas vezes você precisa usar talvez a vara da correção, a disciplina de alguma forma. Por quê? Porque senão você mesmo será envergonhada. A gente sabe de muitas mães que corrigiram, disciplinaram os seus filhos e mesmo assim, os filhos quando crescem decidem fazer a mãe passar vergonha, né? Então, não estão honrando a mãe? Já sabe. Está plantando coisa ruim, vai colher coisa ruim. E não adianta vir na igreja, não adianta dar glória a Deus, cantar louvores. Deus não recebe esse tipo de adoração porque ela é falsa. Nós precisamos honrar. Amém? Precisamos honrar, não envergonhar a nossa mãe. É interessante que minha mãe, ela sempre diz algo polêmico a respeito do dia da morte dela. Ela sempre fala assim, quando eu morrer, pode me jogar numa vala. Não gaste dinheiro com túmulo, com enfeites, nada disso. Porque se vocês não fizerem isso, eu não vou ficar triste, eu nem vou saber, eu não estou nem aí porque vocês vão fazer depois que eu morrer. Vocês querem me valorizar, me reconhecer, me honrar? Então é em vida. Se tiver que investir, invista enquanto eu estou viva. E eu faço uma pergunta para vocês, minha mãe está errada? Ela está errada? Porque a gente sabe, irmãos, aí depois morre a pessoa, nossa, meu Deus, por que você foi morrer, me deixou? Eu te amava tanto, eu tinha tanta coisa para te falar. E aí gasta e compra flores e quer o melhor túmulo, quer fazer, sabe, aquela, é de mármore, e quer investir tudo do mais caro. Meu irmão, se o dinheiro está sobrando, não tem problema nenhum você fazer isso. Agora, você se endividar para querer honrar sua mãe, que já não existe mais. Eu quero honrar a memória da sua mãe. Se você não honrar sua mãe, não vai ficar triste. Porque, meu irmão, aqui nós somos cristãos protestantes, nós não somos espíritas. Respeitamos. Quem quiser seguir o espiritismo, segue. Mas aqui nós não seguimos o espiritismo. Nós não temos contato com pessoas que morreram. Quem morreu não vai ouvir nem ver aquilo que você está fazendo. Então, se é para valorizar a sua mãe, valorize enquanto ela está viva. Porque assim Deus será glorificado. O propósito da nossa existência é glorificar a Deus. E um dos modos que nós glorificamos a Deus é honrando a nossa mãe, enquanto ela ainda está viva. Depois de morto, não adianta mais nada. Não adianta valorizar quem morreu. Valorize a pessoa que está viva. Faça homenagens em vida.
Faça homenagens em vida. Isso vai deixar sua mãe feliz, porque ela vai ver, depois de morrer ela não vai ver nada. Mas enquanto ela estiver viva, faça homenagem, dê presente, dê atenção, converse, seja presente, porque ela vai ficar feliz e ainda o seu Pai Celestial vai ficar feliz. Você vai glorificar o nome do Senhor. A sua adoração vai ser verdadeira e o seu coração estará perto de Deus. Para concluir, o melhor presente para as mães é a honra, é estar presente e não ausente, é ouvir, respeitar, ajudar, obedecer e cuidar da sua mãe. Faça isso a partir de hoje, amado irmão. Se é que você já não tem feito, se você já tem feito, glória a Deus pela sua vida. Continue assim. Continue assim. Às vezes você já perdeu a sua mãe, mas você cuidou da sua mãe, glória a Deus pela sua vida. Às vezes você não conseguiu, porque não recebeu instrução, orientação. Deus sabe, meu irmão, Deus tem misericórdia de você. Talvez isso aconteceu quando você estava na ignorância. Mas hoje, ninguém aqui tem desculpa. Ninguém aqui pode dizer, eu não sabia. Porque hoje todo mundo está sabendo. Se for para ofertar aqui e deixar a mãe passar necessidade, não traga a sua oferta. Amém? Eu não quero, nem Deus quer, ninguém aqui, nem a liderança aqui, não quer oferta, porque isso é uma oferta maldita, meu irmão. O próprio Senhor diz, uma oferta que vem de alguém que não honra pai e mãe, é uma oferta maldita. Não, meu irmão, você quer ofertar de maneira que glorifique a Deus? Comece ajudando a sua família, comece honrando, ajudando a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo você que já perdeu a sua mãe, honre aqueles que te ensinam, que talvez agem com você como se fosse uma mãe. Sabe? Essa pessoa aqui, às vezes foi uma vizinha. Eu sei de pessoas que a vizinha ajudou a mãe a criar. Honre, meu irmão. Honra a quem tem honra. Para de valorizar, meu irmão, quem muitas vezes não faz nada por você. Somente vocês, adolescentes, jovens, valoriza mais o conselho dos amigos do que o conselho da sua mãe. No dia mal, todos os seus amigos vão te abandonar. Sabe quem vai estar do seu lado? A sua mãe. É a sua mãe. Quando você quebrar a cara, quem vai estar do seu lado é a sua mãe. Quando a gente vê nos presídios lá, né? Quem é que vai visitar normalmente? É a mãe, né? Às vezes nem o pai vai. O pai cheio de desgosto, né? Coração duro. Não, fez tudo ao contrário do que eu ensinei. Não quero nem saber. Vou deserdar. Mas normalmente as mães estão lá. Então valorize a sua mãe. Valorize a sua mãe. Ou valorize a pessoa que muitas vezes se coloca para servir você como se fosse uma mãe. Que te ajuda, que te aconselha, que já te protegeu. Honre, meu irmão, porque essa é a vontade de Deus. E assim o nome do Senhor será glorificado. Aí sim, um feliz dia das mães, ele vem com mais autoridade, né? Vem com mais autoridade. Para a gente não enganar nós mesmos, para a gente não ser hipócrita igual os fariseus. Deus está nos dando uma oportunidade de sermos verdadeiros, sermos sinceros. Somos adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade? Nosso objetivo é glorificar a Deus? Então, precisamos honrar pai e mãe. E hoje em especial eu quero te dizer, honra a tua mãe. Honra a tua mãe. Ouça o que ela tem a dizer. Nossa, mas minha mãe é chata, minha mãe não entende nada. Ouça a sua mãe. Amém? Está aqui alguém que ouviu a mãe. Na minha fase de adolescência, ela disse que eu fui o que mais respondeu, que deu trabalho nessa questão, né? Não fui para gandaia, não fui, mas batia de frente. Mas foi um período, né? E hoje ela pode testemunhar, pelo menos é o que ela fala, eu acredito, né? Que eu tenho dado orgulho e dei muito orgulho para ela, e assim quero continuar, honrando, ajudando, estando perto dela. Não é? Quando eu estava no meu primeiro emprego, além de ofertar a Deus, também ajudava a minha mãe. Eu lembro que foi um aspirador de pó, né? Então, tem que honrar. Eu não ganhava quase nada. Eu falei, não, né? Mesmo minha mãe nem precisando, porque já estava na época de vacas gordas, né? Na minha infância a gente passou, assim, por muita situação difícil, né?
Muita situação difícil ao ponto de não ter muitas vezes o que comer. Eu e o meu irmão Rafael teve que vender bolinho de porta em porta para comprar leite. A gente passava, às vezes, necessidade. Deus só não deixou passar porque muitas vezes, de alguma forma, fazia o recurso aparecer. Mas depois, meu pai prestou um concurso público, passou, e as coisas começaram a melhorar. Então, quando eu estava trabalhando, a situação dos meus pais já era boa. Minha mãe não precisava, né? Mas ela precisava ser honrada. E não teve um dia das mães, aliás, hoje foi o único, né? Mas não teve um dia das mães que eu não dava ou chocolate ou alguma coisa, e sempre estava ali, perto, né? Sempre ouvindo. Talvez, é difícil falar de si mesmo, mas talvez seja o que mais ouviu, e que as pessoas falam que assim, tem um pouco mais de semelhança. Por quê? Eu dei ouvido. Tem muitas coisas que eu sigo hoje que foi conselho da minha mãe. Um deles é esse, né? Não gasta dinheiro depois que eu morrer. Gasta em vida. Então, mas muitos outros conselhos. Então, ouça o conselho da sua mãe. Respeite a sua mãe. Honre a sua mãe. E assim você estará honrando e glorificando a Deus. Então, somos gratos. Eu sou grato à minha mãe biológica, à minha mãe do coração. Sou grato à minha esposa por tudo isso. E muito mais. Sei do sacrifício, sei das dores, sei do sofrimento, sei das preocupações. Continue, irmã, continue, você que é mãe. Continue, porque sendo uma boa mãe, você também glorifica a Deus. O nome do Senhor é exaltado. Lembra, o objetivo maior é esse, é glorificar a Deus. Eu quero passar a oportunidade à irmã Railin, que junto com as crianças e os jovens... É difícil de organizar eles, né? Eles prepararam uma homenagem para as mães, e aí eles vão ler um poema e entregar uma lembrancinha para vocês. Mãe, você foi o colo onde a gente aprendeu o que é paz. Antes de falarmos amém, você já orava por nós. Você é a oração que anda, milagre que cuida, promessa que se cumpre. Você não apenas nos ensinou a confiar em Deus, você é o exemplo vivo de quem confia. Mesmo cansado, mesmo calada, você crê, e isso nos sustenta. Seu amor não faz barulho, mas muda destino. Ele levanta, cura, protege. É amor que se parece muito com o de Cristo. 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mãe, você carrega uma força que o mundo não entende. A força de quem chora no secreto e sorri por fora para que a gente tenha paz. Você é a guerreira com coração de cordeira. Você prega o evangelho sem palavras, com atitude cheia de graça. Na forma de te cuidar, te insistir, te perdoar, te amar até quanto dói. Seu coração é altar, nele queimam orações que só Deus ouviu. Nele florescem esperanças que renascem todo dia. Salmos 1:3. Ela é como árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo. Nem todo herói usa capa, alguns usam avental, Bíblia aberta, e olhos cansados que continuam esperando. Você é exemplo, é raiz, é abrigo. Você é poesia escrita pelo dedo de Deus e plantada bem no meio da nossa história. A gente é mais forte, mais inteiro, mais fé, porque veio... Quando você ora, o céu se move. Quando você abraça, até o medo vai embora. Você é o lar mesmo quando a gente está longe. Você nutre com amor, ensina com sabedoria e cuida com temor do Senhor. E entre tantos corações no mundo, Deus escolheu o seu para ser o lar da nossa história. Feliz Dia das Mães!
Amém. Receberam aí a lembrancinha? Deus abençoe vocês. Estamos chegando ao final de mais um culto. Vamos colocar de pé. Glória a Deus por todas as coisas. Vocês são importantes. Vocês têm muito valor. Nós, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, valorizamos as mães. Eu valorizo a minha mãe. Tenho certeza que todos aqui sairão daqui. Se já valorizava, vão valorizar mais. Se não valorizava, já tomou vergonha na cara e vai começar a valorizar. Amém? Vamos orar e agradecer e dar a bênção final. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e realizou aqui neste culto, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, leva cada um para os seus lares, debaixo da tua graça e proteção. Continua dando força às mães, para que elas perseverem, Senhor, cuidando, orando, protegendo, ensinando. E dá, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, dá a cada filho a coragem, Senhor, de dizer não para si mesmo e obedecer e honrar as suas mães. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe e amo vocês em Cristo Jesus.